Boa noite, Boa noite. minha amiga, meu amigo. Estamos mais uma vez aqui, hoje, sexta-feira, primeira sexta-feira de novembro, 6 de 2020. Vamos dar continuidade ao nosso estudo, esperando esclarecer cada um de nós mais vezes, que nós estejamos continuamente nos preparando para momentos futuros, que se dentro dos regulamentos estabelecidos por Deus, pela divindade, que é o que nós estamos vendo. Antecipadamente, vamos então à nossa prece para adentrarmos no nosso estudo de hoje. Pai, Mãe, Vida, Tu és nossa vida, nosso constante apoio, nossa saúde, nossa proteção, a completa satisfação de todas as nossas necessidades. Vos agradecemos por cada instante de nossas existências, por cada segundo de novos aprendizados. Dignai-vos, Senhor, a permitir que todos aqueles na luz que estejam em trabalho conosco, que estejam aqui presentes, para que possamos ter êxito da melhor forma possível, nos esclarecimentos, na compreensão, nos tratamentos, no amor. Abençoa-nos, Senhor, no nosso dia a dia, nas nossas decisões, nas nossas escolhas. Desta forma, agradecidos por todos que estão aqui, neste momento de sexta-feira, por todos que estão se recolhendo, neste momento de sexta-feira, e por cada um de você que está neste momento ouvindo e vendo este estudo. Damos por iniciado sob as hostes de Jesus. E assim é. Jesus sempre. Jesus sempre. Muito bem. Olha o nosso caderninho. E no nosso caderninho hoje, nós temos em tratamento, naturalmente repetindo, todos que estão no caderninho estão sob tratamento. Apenas nós não vamos ler todos, senão vai passar bastante tempo. Já cresceu bastante desde o início do caderninho, no início do ano para cá. Mas tem um hoje a pedido, que é o Ellerson Alves Faria, ok? Mas também nós temos alguns que desencarnaram esta semana ou este mês. Temos 4 pessoas. Sean Connery, todo mundo sabe. Adilson Medina, Joaquim Aquino e Heloísa Bittencourt. Estes são aqueles que estarão também recebendo as nossas energias, tratamento à distância, reequilíbrio, porque sempre é isso que nós precisamos. Muito bem. Adentrando no nosso assunto, nós vamos lembrar que nós estamos exclusivamente estudando neste momento de vida do nosso planeta, vamos tentar dizer dessa forma, algo
que estará ocorrendo neste momento de vida deste planeta, que é a tão chamada transição planetária. Uma palavra mais utilizada pelo meio espírita, mas ela abrange a todos os meios, tratando-se de vida. E nós estamos falando da vida do planeta. O planeta estará passando pela transição e com ele tudo que estiver nele. Bom, por conta disso, todas as informações que você vê aí na internet, com vários palestrantes, com várias pessoas especializadas que estudam, sejam no nível que estiver e seja no segmento que estiver, está tratando mesmo da mesma coisa, mesmo que ele não saiba. Porque tem muitos que estão tratando da transição planetária e não sabem que estão tratando da transição planetária. Tá? Uma boa parte sabe, é consciente, muito mais consciente do que esse amigo que aqui está. Entretanto, tem muitos que não. E você já é uma pessoa escolhida por algum motivo, exatamente, principalmente porque dá atenção, para saber mais a respeito disso. Por algum motivo. E nós estamos aqui para descobrirmos quais são esses motivos. E é o que nós temos estudado o tempo todo. Naturalmente que tudo que nós falamos envolve também história, ou seja, história passada. Uma história muito agradável, embora não tenha sido tão assim feliz, digamos, por um certo ângulo, mas agradável, porque nós tratamos de Jesus, nós tratamos de Maria. Então, e dentro de uma conformação que não se foi vista antes. Então, que nós aproveitemos isso também, porque também é transição planetária. Bom, o planeta vai mudar. Nós temos que ir na enxoada, né? Nós temos que ir junto com ele. Alguns não irão, alguns irão. Eu prefiro escolher o quê? Eu estou me colocando no seu lugar. Pense por você mesmo, você mesma. Eu prefiro o quê? O que é que eu escolho? Eu quero continuar no planeta, crescendo e progredindo e tendo coisas melhores, tipo não sofrimento, não dor mais na frente, ou eu prefiro continuar do jeito que estou, dessa forma que eu estou reclamando o tempo todo, mas é melhor porque eu não conheço como é mais na frente, é melhor ficar do jeito que está. Se você escolhe isso, você vai continuar nisso, só que não na Terra, em outro local. Então, já tratamos disso outras vezes. Estamos falando disso novamente porque existem algumas pessoas que estão ouvindo isso pela primeira vez. E nós não podemos voltar atrás porque são muitos estudos, muito assunto, mas já estão sabendo mais ou menos. E também muitos, digamos assim, quantas crianças não dependem da escolha dos pais? Ele não tem condições de escolher. Se o seu pai escolher certo, ótimo. Se escolheu errado, dançou. Então não é melhor estar esclarecido para tentar escolher o menos errado possível? Muito bem. O que é que nós temos hoje? Nós vimos algumas coisas semana passada e nós vimos uma pergunta da doutora Lani em São Paulo, do grupo de São Paulo. Ela perguntava a respeito das categorias das fases, mais ou menos isso, das fases do reino nominal. Né? Onde é que o reino nominal, quais são as fases, como é que ele se enquadra aí nessa história? O que é que se pode saber mais a respeito disso? É algo muito relativamente rápido, porque nós vemos isso também no meio científico comum. Quando o homem aparece ainda com uma formação rudimentar, lá na pré-história, nos Homo erectus, ele já era um hominal ali, né? Já era do reino hominal. Por que reino hominal? Porque ele já tinha recém saído do animal. Ok? Recém saído do animal. Então, todos nós
só seguindo antes disso, só tendo um segmento para chegar no reino nominal, todos nós somos frutos de uma energia, digamos que a menor das energias fosse um elétron. Parece que eu estou falando difícil, mas não estou. Um elétron. Um conjunto de elétrons formou um átomo. Em cada fase dessa, aquela partícula, ela está experienciando, ela está progredindo para poder passar para uma nova fase de progressão. Porque tudo é o que faz parte, nós estamos em progressão constante. Então, no meio espírita, ele menciona numa das perguntas do Livro dos Espíritos, que eu não lembro bem, mas ele pergunta a respeito de alguma coisa e ele menciona que do verme ao anjo o homem passa, né? O homem vem do verme e vai ao anjo. Então, o que quereria dizer isso? Eu estou dizendo mais ou menos, ok? Com minhas palavras. Entretanto, o que quer dizer? Aquele elétronzinho que é a partícula divina, né? Deus, a energia, então vamos dizer que a menor partícula fosse, que não é, fosse o elétron, ela passa por determinadas experiências e chega a um determinado ponto que ela dá um salto quântico e passa a ser um conjunto de átomos. Na verdade, um conjunto de elétrons passa a ser um átomo. Vivencia, daqui a pouco passa a ser, junta-se. Átomos, outros juntam-se e passam a ser uma molécula. Moléculas juntam-se e passam a ser do reino mineral. Certo? Essas moléculas passam a ser o reino mineral. Então você vai ver pedra, outras pedras do reino mineral, como vários nomes tem, quartzo, ametista e assim por diante, topázio, diamante, ouro. Então, tudo isso é do reino mineral. Isso ali também é um ser. Não como nós o conhecemos, mas é um ser. Como nós somos, não vamos pensar que somos só nós. É um ser que está vivenciando ali. Tem vida, tem inteligência, está experienciando. Chega a um determinado ponto que ele passa para o reino vegetal. E no reino vegetal, nós já conhecemos mais, a ciência já tem noção mais da vida no reino vegetal, que nós sabemos, mas também provado que um vegetal já tem sensibilidade e assim por diante. Então, no vegetal ele também está experienciando algumas coisas, na verdade muitas coisas, até o ponto que ele pode dar, esse vegetal pode dar um salto quântico novamente, e ele passa para o reino animal. Qual vai ser o tipo de animal? Qual vai ser o tipo de vegetal ou de mineral? Não sei. Qual vai ser o tipo de vegetal? Não sei. Qual o tipo de animal vai ser depois daquela fase? Não sei. E pouco importa. Isso não nos compete. Isso é problema divino. Mas, uma vez que está no reino animal, esses animais todos que você conhece, ele está vivenciando, experienciando, se preparando para um dia ser do reino hominal. Ou seja, aquele que vai estar em pé, erecto, que vai raciocinar sem interrupção. É no reino hominal. E assim vai desenvolvendo-se até chegar no reino angelical, que é o reino dos anjos. Ok? Bem, nós estamos ainda no reino hominal. O reino hominal começa lá na pré-história e vem passando épocas, Homo erectus, Homo sapiens, depois Homo sapiens sapiens, e veio crescendo até chegar o homem, esse homem que somos nós, e agora estamos transcendendo para um homem do mundo de regeneração, que também ainda está no reino nominal. Em alguma parte lá no reino, no planeta de regeneração, haverá transmutação do reino de alguns no reino hominal para o reino angelical. Bom, lembrando que quando se entra no reino hominal, a rapidez com que se passa para o reino angelical ou não, depende das escolhas que o indivíduo do reino animal fizer. Por exemplo, Jesus é um exemplo, se fala muito, é muito fácil falar de Jesus nesse sentido, porque o que se fala? Jesus, nas necessidades de escolha dele, ele sempre escolheu o melhor, ele escolheu o correto, foi muito rápida a evolução dele.
nós temos mais dificuldades, levamos mais tempo. Então, são essas fases que fazem o reino nominal. E nós estamos entrando na última fase, que é do mundo de regeneração, para depois entrar no mundo no mundo feliz, ou no reino de planeta felizes, onde já não cabe mais o ser humano sendo do reino nominal, ele passa a ser do reino angelical. Ok? Perguntas? Nenhuma ainda? Não. Aliás, houve solicitação para que a sua pergunta seja feita aqui na frente, ok? Então, qualquer uma pergunta, que foram interessantíssimas, muito boas, adoraram, e foi uma solicitação muito importante. Muito bem, vamos nós. Bem, nós estamos estudando a transição planetária, vocês já sabem de cor e salteado o que é que vem a ser transição planetária. Por favor, perdoem, porque nós vamos continuar falando sobre transição planetária, mas nós não podemos escapar um conceito de tudo. Então, Deus é igual à vida, vida é igual a amor, amor é igual a ciência, e ciência é igual a amor, que é igual à vida, que é igual a Deus. Ou seja, tudo isso aqui é uma coisa só, e a coisa só é tudo isso aqui. Dá tudo mesmo, porque começa aqui, termina aqui, mas tudo é igual. Tudo é igual, então é tudo a mesma coisa. Sendo que conhecimento está aqui, a ciência está aqui. Que trata-se, nós estamos falando de ciência, tratando de conhecimento, instruição. Vocês vão ver, logo você vai ver, logo nós falarmos a respeito de alguma coisa que é uma nova lei que Jesus nos passou já na Idade Média, através de Kardec. Nos passou a informação. E ele vai falar: instruí-vos, olha aqui, tomem conhecimento. É uma lei. E vocês vão ver que nós vamos comentar sobre essa lei, a importância disso daí, quer dizer, relacionado com outras coisas. Mas nós não podemos esquecer, está logo abaixo, nessa própria transição planetária, nós não podemos esquecer, olha aqui, que nesse momento agora, gente, não vamos falar datas aqui, ok? Então, jogar a chave fora, está fechada a chave do tesouro. Mas, e dessa vez eu não vou perguntar a Asca o que é fé, porque aí é covardia, né? Ela não sabe, né? Ela não sabe. Fé é igual ao quê? Ela não sabe. Mas o que nós estamos precisando de fé, assim, cegamente, nós não estamos mais na época da fé cega. Aquela que alguém diz, olha, faz, e o outro vai e segue. Não, não estamos. Estamos na época da fé raciocinada. E cegamente, aquilo que está ali depois da igualdade da fé, raciocinadamente tem que ser cegamente seguida. Ok? Bom, então vamos ver uma pequena introduçãozinha aqui para nós sabermos algo relacionado com esse momento nosso planetário. O conhecimento que temos sobre Deus, o conhecimento que temos sobre, meu dedinho aqui, Deus, é bastante limitado para que possamos entender os mistérios da vida. Claro que é limitado, nós estamos na terceira dimensão, as leis vão ao infinito, então, à medida que nós passarmos para o planeta de regeneração, nós vamos conhecer mais leis que nós não conhecemos, só conhecemos essas agora aqui. Quando passar para o mundo feliz, conhecemos mais, vai passar mundos superiores, conhecemos mais, e assim sucessivamente. E Deus vai ficando mais claro, mas ainda assim, somos limitados, porque o maior é o Pai. Porém, vamos nós, continuando. Os mistérios da vida. Isso ainda porque, quer dizer, essa condição ainda porque nas curtas encarnações que tivemos neste planeta, e olha, cada um, você tem nesse planeta aqui, só nesse planetinha, mais de 1000 reencarnações. Acredite nisso. Mais de 1000, e ainda está capengando, ainda está aí correndo atrás do prejuízo, com essas dificuldades todas. Nós estamos aqui com dores, sofrendo, se arrastando. Parece que nós não aprendemos, mas a gente gosta de apanhar. Nas curtas encarnações que tivemos neste planeta, pouquíssimo o que nós tivemos, viu?
foi pouquíssimo da verdadeira realidade sobre Deus. E nossa divindade nos foi ensinada. Ou seja, nós temos pouquíssimas informações verdadeiras, reais de Deus e da nossa divindade, que nos foi ensinada. Nós não nos ensinaram nada a respeito do quão Deus nós somos. E nós estamos falando, né? Nós falamos sempre do Deus e o Deusinho. Deus e o Deusinho, que é o mesmo. Deus é um, mas Deus é um igual ao Deusinho. E Deusinho é igual a Deus. Ou seja, um por todos e todos por um. É tudo uma salada só. Tá? Só que é uma salada nobre. Sendo assim, devemos reconhecer e aceitar, olha, duas palavras fortes, que nós não temos dado muita atenção nisso aqui, ó. Nós não temos dado muita atenção, sabe o quê? Embora esteja ali em igualdade de condições, ou em igualdade de condição, nós não temos dado atenção a quem está aqui, ó. O amor. Então, que devemos reconhecer e aceitar que o amor é o único poder verdadeiro que existe e que devemos viver nossa vida nessa frequência vibracional de dentro para fora. Ah, meu amor, eu amo você. Você é a oitava maravilha do mundo. Se não for daqui, ó, nós temos que aprender que o amor que se fala e que se exige, a frequência vibracional tem que partir de dentro. É outro amor, é outra coisa, não é esse que a gente fala da boca para fora, não. Então, que nós tenhamos cuidado. Ou que nós saibamos usar melhor, porque se não estiver na frequência correta do amor verdadeiro, aqui, ó, não passa. Aquela história de quarta dimensão, de terceira e quarta dimensão, passar para a quinta dimensão, nequinho de pitibiriba. Alguém está dizendo por aí da boca para fora que ama, mas lá dentro do coração não ama, não. Bom, o que é que nós estamos trazendo para nós mesmos hoje? Algo de Kardec, e o que nós vamos trazer é algo que Jesus falou. Ele na realidade, ele prometeu. Tá? Ele prometeu que enviaria posteriormente, né, da época dele, um Cristo Consolador. Tá? E que seria chamado, que seria o Espírito de Verdade. E aí vocês vão ver, ou você vai ver uma coisa interessante agora. E nós gostaríamos de fazer isso daí a cada semana, mas não vai dar para fazer a cada semana. Porque é muito interessante deixar separado. Quer dizer, é interessante deixar tudo agarrado. Nós temos 4 mensagens de Jesus. 4 mensagens de Jesus em anos separados. Vamos ver o que é que ele diz. Isso aqui está no Evangelho segundo o Espiritismo. Trata-se tem o tema de o Cristo Consolador. Está na parte das instruções dos Espíritos relacionado com o advento do Espírito de Verdade. E ele inicia dizendo: venham como antigamente entre os filhos transviados, ou seja, de Israel. Ou seja, venham como antigamente, somente aqui já está dizendo que é o próprio Jesus que é o Espírito de Verdade. Ok? Então, venham como antigamente entre os filhos transviados de Israel, trazer a verdade e dissipar as trevas. Escutai-me. O Espiritismo, como antigamente minha palavra, deve lembrar aos incrédulos que acima deles reina a verdade imutável. O Deus bom, o Deus grande que faz germinar a planta e eleva as ondas.
revelei a doutrina divina. Eu, como o ceifeiro é aquele que trabalha na colheita, reuni em feixes o bem esparso. Espaço vocês podem ter como espalhado em várias direções, né? Em desordem. Então ele recolheu, reuniu em feixes o bem que estava todo separado na humanidade e disse: vinde a mim todos vós que sofreis. Quem foi que disse isso? Nós sabemos que foi Jesus, quando na época que esteve na terra encarnado. Mas os homens ingratos se desviaram do caminho reto e largo que conduz ao reino de meu Pai, e estão perdidos nos ásperos e estreitos caminhos da impiedade. Impiedade. Meu Pai não quer aniquilar a raça humana. Então, dentro disso aqui, nós podemos já também estar aqui, ó, pensando nisso aqui. Porque em outras transições planetárias que o planeta teve, houve complicações, né? Lembram dos dilúvios, etc, etc, etc. Então, quer que vos ajudando uns aos outros, mortos e vivos, olha, preste atenção, hein? Quer dizer, mortos segundo a carne, porque a morte não existe. Vos socorrais, e que não mais a voz dos profetas e dos apóstolos, mas a voz daqueles que não estão mais sobre a terra se faça ouvir para vos proclamar. Então, ele está mencionando aqui a respeito de mediunidade, quer dizer, as informações, as mensagens, a força que vem do mundo invisível, daqueles que morreram, e que eles passam informações dando força para nós. Não mais vêm profetas, não mais discípulos, mas sim esses é que passam as informações. Dos mortos para os vivos, dos vivos para os mortos, do mesmo jeito que você ora para Deus, ora para Jesus, ora para seu pai, ora para sua mãe, e assim vai, que já que tenha ido embora, ou sua avó, ou seu avô, bisavô, do outro lado se comunica também. Então, daqueles que não estão mais sobre a terra, se faça ouvir para vos proclamar. Orai e crede, porque a morte é a ressurreição. Já vimos aqui quando se trata a ressurreição. Ressurreição do Espírito. Quando o Espírito volta para a terra, é reencarnação. Quando ele sai da terra e volta para o mundo indivisível, é ressurreição. E a vida é a prova escolhida durante a qual vossas virtudes cultivadas devem crescer e se desenvolver como o cedro. Então, toda a mazela que você passa, toda a bronca que você tem, todo o sofrimento, foi você mesmo que escolheu. São provas escolhidas por você. Homens fracos, que compreendeis as trevas de vossas inteligências, não afasteis o facho que a clemência divina coloca entre vossas mãos para iluminar vosso caminho e vos conduzir, filhos perdidos, ao regaço de vosso Pai. Estou muito tocado de compaixão pelas vossas misérias, pela vossa imensa fraqueza, para não estender mão segura aos infelizes transviados que, vendo o céu, tombam no abismo do erro. Crede, amai, meditai as coisas que vos são reveladas. Não mistureis o joio ao bom grão, as utopias às verdades. Então vai um recado para os espíritas, mas o recado para os espíritas não é só para os espíritas não, são para todos. Espíritas, amai-vos. Eis o primeiro mandamento, olha aí que nós falamos, preste atenção agora. Eis o primeiro ensinamento, desculpe, não é mandamento não. Amai-vos, eis o primeiro ensinamento.
E o segundo, instruí-vos. Instruí-vos. Aqui, ó. Instruí-vos. Ok? Amai-vos e instruí-vos. Todas as verdades se encontram no cristianismo. Não está falando que é tal religião, tal seita, tal sei que tem a verdade total. O cristianismo possui todas. Está tudo ali. Os erros que nele se enraizaram são de origem humana. E eis que, além do túmulo, que acreditáveis o nada, vozes vos clamam, irmãos, nada perece. Jesus é vencedor do mal. Sede os vencedores da impiedade. Esta primeira mensagem foi passada pelo Espírito de Verdade em Paris em 1860. Tem um tempinho, hein? E nós ainda estamos tombando. A segunda mensagem. Venham ensinar e consolar os pobres deserdados. Venham lhes dizer que elevem sua resignação ao nível de suas provas. Resignação, vocês sabem o que é, não é isso? O que é resignação? Sofrer calado. Sofrer calado. Que chorem, porque a dor foi sagrada no jardim das oliveiras. Mas que esperem, porque os anjos consoladores virão também enxugar suas lágrimas. Obreiros, traçai vosso sulco. Recomeçai no dia seguinte a rude jornada da véspera. O labor de vossas mãos fornece o pão terrestre ao vosso corpo. Mas vossas almas não estão esquecidas. E eu, o divino jardineiro, as cultivo no silêncio de vossos pensamentos. Quando a hora do repouso tiver soado, quando a trama escapar de vossas mãos, e que vossos olhos se fecharão à luz, sentireis surgir e germinar em vós minha preciosa semente. Nada está perdido no reino de nosso Pai, e vossos suores, vossas misérias, formam o tesouro que deve vos tornar ricos nas esferas superiores, onde a luz substitui as trevas e onde o mais desnudo de vós todos será, talvez, o mais resplandecente. Em verdade vos digo, aqueles que carregam seus fardos e que assistem seus irmãos são meus bem-amados. Instruí-vos na preciosa doutrina que dissipa o erro das revoltas e que vos ensina o objetivo sublime da vossa prova humana. Como o vento varre a poeira, que o sopro dos espíritos dissipe os vossos ciúmes contra os ricos do mundo, que frequentemente são muito miseráveis, porque suas provas são mais perigosas que as vossas. Eu estou convosco, e meu apóstolo vos ensina. Bebei da fonte viva do amor e preparai-vos cativos da vida, para vos lançar um dia livres e alegres no seio daquele que vos criou fracos, para vos tornar perfectíveis. E que quer que vós mesmos trabalheis vossa maleável argila, a fim de serdes os artífices de vossa imortalidade. O Espírito de Verdade, Paris, 1861. Ou seja, para receber o mérito no final da batalha, você tem que ir para o fronte de batalha para receber a medalha e os louros da vitória. Senão, não tem mérito nenhum. Continuando. Terceira.
Deus consola os humildes e dá a força aos aflitos que lhe a pedem. Seu poder cobre a terra e por toda parte, ao lado de uma lágrima, coloca ele um bálsamo que consola. O devotamento e a abnegação são uma prece contínua e encerram um ensinamento profundo. A sabedoria humana reside nessas duas palavras. Possam todos os espíritos sofredores, ou seja, você, eu, todos nós, compreender essa verdade, ao invés de reclamar contra as dores, os sofrimentos morais que são neste mundo o vosso quinhão. Tomai, pois, por divisa estas duas palavras, devotamento e abnegação. Abnegação quer dizer o quê? Renúncia, a ação de desistir de alguma coisa, altruísmo, não egoísmo, isso é abnegação. E sereis fortes, porque elas resumem todos os deveres que vos impõem a caridade e a humildade. O sentimento do dever cumprido vos dará o repouso do espírito e a resignação. O coração bate melhor, a alma se asserena e o corpo não tem mais desfalecimento, porque o corpo sofre tanto mais quanto o espírito está mais profundamente atingido. Jesus foi exemplo de devotamento e abnegação. Ou alguém quer tirar alguma coisa disso? Essa mensagem foi passada também pelo Espírito de Verdade em Le Havre, em 1863. Sou o grande médico das almas. Quarta mensagem. E venho vos trazer o remédio que as deve curar. Os fracos, os sofredores e os doentes são meus filhos prediletos, e venho salvá-los. Vinde, pois, a mim, todos vós que sofreis, e que estáis sobrecarregados, e sereis aliviados e consolados. Não procureis alhures a força e a consolação, porque o mundo não as pode dar. Deus fez aos vossos corações um apelo supremo pelo Espiritismo. Escutai-o. Que a impiedade, a mentira, o erro, a incredulidade sejam extirpados de vossas almas doloridas. São esses os monstros que se saciam de vosso sangue mais puro e que vos ferem quase sempre mortalmente. Que no futuro, humildes e submissos ao Criador, pratiqueis sua divina lei. Amai e orai. Olha o amor novamente ali. Sede dóceis aos Espíritos do Senhor. Lembra de Maria? Era conhecida como a Doce Maria. Invocai-o do fundo do coração. Então, ele vos enviará seu Filho bem-amado para vos instruir e vos dizer estas boas palavras. Eis-me aqui. Venho a vós porque me chamastes. O Espírito de Verdade, essa mensagem foi dada em Bordeaux, França, em 1861. Pedis e obtereis. Buscai e eu chegarei, mais ou menos assim. Bom, esta foi a mensagem que achamos importante que vocês soubessem de Jesus. E que nós esperemos que quando você estiver ouvindo, escute 2 vezes, 3 vezes, tente interpretar até melhor do que nós passamos a informação, porque ali está tudo que nós estamos precisando para esse momento de escolha, novamente em transição planetária. Vamos ao livro da Gênese, da continuidade, no capítulo 18,
transição planetária, nós estamos continuando o que foi passado semana passada. Sim, certamente a humanidade se transforma como já se transformou em outras épocas. E cada transformação é marcada por uma crise que é, para o gênero humano, o que são as crises de crescimento para os indivíduos. Nós vimos ali, né? Nós vimos que um gráficozinho falando a respeito de quando nós nascemos. Nós nascemos, então fomos bebês, vem para a fase infantil, daqui a pouco nós vamos para a fase juvenil, adolescência, e vamos seguindo adulto e assim e tal, até então nós vamos seguindo uma fase. E o planeta também vai nessa fasezinha. Crises frequentemente penosas, dolorosas, que carregam com elas as gerações e as instituições, mas sempre seguidas de uma fase de progresso material e moral. A humanidade terrestre, chegada a um desses períodos de crescimento, que é esse que nós estamos agora, está no meio dele, há quase um século, no trabalho da transformação. Por isso que ela se agita por todas as partes, presa por uma espécie de febre e como movida por uma força invisível, até que ela tenha retomado o seu assento sobre novas bases. Quem a vir, então, encontrá-la-á bem mudada em seus costumes, seu caráter, suas leis, suas crenças, em sua palavra, em uma palavra, em todo o seu estado social. Uma coisa que vos parecerá estranha, mas que não é menos uma vigorosa verdade, é que o mundo dos espíritos que vos cerca sofre o de todas as comoções que agitam o mundo dos encarnados. Digo mesmo que nele toma uma parte ativa. Isto nada tem de surpreendente para quem sabe que os espíritos fazem parte da humanidade, que dela saem e devem nela reentrar. Só um tocantezinho aqui, um momentozinho. Já bem, eu não preciso escrever isso não, mas vamos dizer o seguinte. Quando nós morremos, vamos usar essa palavra, nós morremos, a única coisa que nós deixamos para trás é tudo que é matéria. Você é uma matéria? Não, você não é uma matéria, você é uma energia, que nós chamamos dessa energia de espírito, que é pensante. Então, o seu corpo físico é apenas a mesmo tipo de energia, só que condensada. Quando você morre, você deixa essa energia condensada, ela se desfaz. E você volta para o mundo invisível de onde veio, do mesmo jeito que estava no corpo físico, usando o corpo físico. Leva todas as suas qualidades consigo. Sejam elas boas ou sejam elas não boas, mas você carrega seus vícios, seus hábitos, leva tudo. Consequentemente, existe um mundo invisível que é concernente ao mundo visível, que é a Terra. E o que se passa no mundo físico também se passa no mundo invisível. Ou seja, as dificuldades que tem os seres que são espíritos, que são energias, utilizando o corpo físico, tem no plano físico, também se tem num plano invisível. É isso que ele está dizendo. Se há comoções aqui, tipo, falamos na semana passada, o maior problema dessa vez de comoção está relacionado com nossas entranhas, são nossos valores morais. Do mesmo jeito, também se está no outro lado os valores morais. Esses foram quando morreram. Quando morrendo, quem morrer, está morrendo, nós demos uma lista de 4 pessoas que desencarnaram recentemente. Os 4 carregaram todas as suas qualidades morais.
Físico não, mas morais levam tudo. E então, as dificuldades nessa transição, que os espíritos que estão fisicamente utilizando o corpo físico na Terra encarnado, têm, os que não têm corpo físico também estão tendo no mundo invisível. E as modificações físicas do planeta em si, ou seja, as coisas, as comoções geológicas que possivelmente possam acontecer no meio físico, também trarão consequências, estarão em consequências também no mundo invisível. Ok? Bom, que dela saem e devem nela reentrar. É, pois, natural que se interessem pelos movimentos que se operam entre os homens. Então o mundo invisível se interessa o que acontece entre os homens e os encarnados. Ficai, pois, certos de que, quando uma revolução social se cumpre sobre a Terra, ela mexe igualmente com o mundo invisível. Acabamos de dizer isso. Todas as paixões boas e más ali são superexcitadas como entre vós. Ok? Entendível isso? Precisa explicar? Tudo o que acontece emocionalmente conosco aqui também acontece lá do outro lado com eles. Está aqui essa confusão por causa de política, seja o que for, pandemia e tal, do outro lado também está uma agonia. Cada um no seu nível. Uma indivisível efervescência reina entre os espíritos que fazem ainda parte de vosso mundo e que esperam o momento de nele reentrar. A agitação dos encarnados e dos desencarnados se juntam, às vezes, o mais frequentemente mesmo, porque tudo se liga na natureza. As perturbações dos elementos físicos então, por um tempo, uma verdadeira confusão geral. Lembre-se, um pensamento seuzinho, só umzinho pensamento, ele está causando. Se é bom, ele causa coisa boa. Se é ruim, ele causa coisa ruim no universo inteiro. Porque tudo olha aqui, tudo tá mexendo com tudo aqui, o universo está todo aqui dentro, tudo isso aqui, o universo, tudo. Então, quando se mexe com qualquer coisinha aqui, a vida aqui, qualquer coisinha, qualquer decisão que tomar aqui, está mexendo com todo. Mas só que, normalmente, nós fazemos vista grossa para isso porque nós não sabemos, nós não queremos nos instruir, nós só queremos saber de ganhar o dinheiro para sobreviver. Mas não queremos saber o que vai acontecer depois, porque você vai deixar o dinheiro para trás, você sobreviveu, mas sobreviveu a que custos? Quantos não roubaram muito por aí são ricos porque roubou? Então vida boa, vida mansa e tal. E quando chegar do outro lado? Que vai ter que, do outro lado não tem aquilo que Jesus disse, né? Vai ter que pagar até o último centavo. Vamos continuar aqui. Então, por um tempo, uma verdadeira confusão geral, mas que passa como um furacão, depois do qual o céu se faz de novo sereno e a humanidade reconstituída sobre novas bases, imbuída de novas ideias, percorre uma nova etapa de progresso. Bem, agora na continuação sempre aquele velho adágio popular. Primeiro vem a tempestade, para depois vem a bonança. Bonança. Bonança? Bonança. Bonança. Bonança era o seriado. Então, vem a calmaria. Vem a reconstrução. Por um tempo. Até vir um novo rebuliço. É no período que se abre que se verá florescer o espiritismo. Quer dizer, tudo isso foi dito, gente, há 200 anos atrás. Lembre-se que embora a gota, os respingos mais fortes da última gota está acontecendo agora desde o de 2012, do ano 2012, essa transição planetária mesmo, na realidade, ela começou na época de Jesus. Jesus veio dar o pontapé inicial, o jogo começou ali. O jogo de verdade começou ali, já vinha antes, mas começou ali. Antes era preparação, mas Jesus veio e deu o pontapé.
E aí vem se arrastando, se arrastando, se arrastando. Quando chegou agora, está perto de cair a última gota. E que ele dará os seus frutos. Portanto, é para o futuro, mas do que para o presente que trabalhais. Mas era necessário que esses trabalhos fossem elaborados antes, porque eles preparam os caminhos da regeneração pela unificação e a racionalidade das crenças. Ok? Lembrando que já vinha sendo preparado desde do advento do Espiritismo, ou 200 anos atrás também, que se vem falando, só que até mesmo o Espiritismo não estava dando atenção a isso. Não estava dando atenção a isso. Essas coisas. Talvez até hoje não esteja dando. Não sei. Não vamos entrar no mérito da questão. Felizes daqueles que isto aproveitem desde hoje. Será para eles tanto maior ganho e penas poupadas. Bom, na realidade essa informação foi de um ilustre espírito, tá? Na época era a continuação, nós vimos a semana passada que foi de um espírito Arago, e agora, não falamos do nome dele antes, mas estou falando agora, foi um chamado de Arago, e agora foi um chamado de Dr. Belry. Foi um espírito que desencarnou antes da época de Kardec, ele é da Idade Média. Ok? Então, aquilo ali está num livro chamado A Gênese, que é um dos livros de codificação da doutrina espírita. Mas nós vamos para uma questão, na verdade são duas, mas uma é bem pequenininha. Tratando ainda de transição planetária, que também é Kardec, só que agora é um outro livro, foi o primeiro codificado, muito interessante, eu diria, para quem não for espírita, tá? Quem não for, ou não é uma questão de ser ou não ser, mas quem precisar ter conhecimentos, que você teria 1001 perguntas para fazer, para saber de onde você vem, de para onde vai, qual a sua finalidade aqui, etc, etc, etc. Essas perguntas que qualquer um gostaria de fazer, se está interessado, Kardec fez para os espíritos. E está num livro chamado O Livro dos Espíritos. Mas não é os espíritos, esses que estão no invisível. São esses que estão no invisível, mas você também, porque você é um espírito também. Ou seja, são perguntas que envolvem as leis de Deus. E são perguntas diretas, feitas para você, que você poderia perguntar. Nós vamos aqui para as duas últimas perguntas, porque é prudente porque ela trata de transição planetária. E foi a pergunta, as duas últimas, olha, a pergunta 1017, o Kardec fez 1018 perguntas. 1017, ele perguntou: em que sentido é preciso entender estas palavras do Cristo? Meu reino não é deste mundo. Cada um quer dizer alguma coisa. Vamos dizer o que foi que o Espírito falou. Assim respondendo, o Cristo falava num sentido figurado. Ele queria dizer que não reina senão sobre os corações puros e desinteressados. Ele está por toda parte, onde domina o amor ao bem. Mas os homens, ávidos de coisas deste mundo e ligados aos bens da terra, não estão com ele. Então, foi simplesmente isso, uma besteirinha. Ele disse, mas é uma besteirinha tão importante. Está tratando de você ser uma boa pessoa. Então, é nesse sentido que ele quis dizer, meu reino não é deste mundo, porque naquele momento e hoje também nós damos muito mais atenção atrás dos bens materiais. Você já tem o seu sustento para você sobreviver, mas você quer mais. Você tem uma casa confortável, que você pode sobreviver tranquilamente com sua família. Não, eu vou atrás para trocar por uma que tenha o dobro, que seja melhor, que eu preciso mostrar que eu tenho o carro do ano, que eu tenho uma casa mais bonita, que o terreno eu tenho muito empregado e assim por diante. Paciência. Então, olha a pergunta e olha a resposta.
Mas vamos para a questão última, que é a relacionada mais diretamente com o nosso assunto. Embora nesse primeiro está no assunto também, né? Porque quem está no bem é quem passa. Quem passa pela porta estreita. Quem não estiver no bem vai ter que passar pela porta larga. Pergunta 1018. Jamais o reino do bem poderá ter lugar sobre a terra? Resposta. O bem reinará sobre a terra quando entre os espíritos que vêm habitá-la, os bons vencerem sobre os maus. Então farão dela reinar o amor e a justiça, que são a fonte do bem e da felicidade. É pelo progresso moral e pela prática das leis de Deus que o homem atrairá sobre a terra os bons espíritos e dela afastará os maus. Mas os maus não a deixarão senão quando dela forem banidos o orgulho e o egoísmo. Perguntas? Não? Muito bem. Vamos continuar. Mas o que é que vocês acham? Será que não tem transição planetária falando aqui? Separação de joio e trigo? Aqui está, ó, separação de joio e trigo. Continuando. A transformação da humanidade foi predita e atingir este momento, que apressa todos os homens que ajudam o progresso. Ela se cumprirá pela encarnação de espíritos melhores, que constituirão sobre a Terra uma nova geração, dando como se diz no basquete ou no voleibol, dando ó. Pode olhar que é isso mesmo aqui, ó. Sabe o que é isso, né? Ó. Um tempinho. Falamos semana passada, desde o ano 2000, claro que antes, mas vamos pegar desde o ano 2000, que estão nascendo muitas crianças que são chamadas de cristais. E nós falamos que essas crianças já estão preparadas, elas vêm, elas têm uma nova visão, elas apenas estão ainda, desde o ano 2000. Ano 2000, o mais velho deve estar com 20 anos de idade, mas tem muitos que estão nascendo nesse período, todinho. E são o futuro do planeta. Dentre esses que estão encarnando, tem muitos que saíram daqui já preparados para poderem voltar, são trigo, mas tem muitos que são trigo de outros planetas, que estão encarnando já na Terra, trazendo a bagagem de amor, a bagagem de carinho, de caridade, de fraternidade, e todo esse manancial, esse arsenal de amor de quinta dimensão para um planeta de quinta dimensão. Mas eles não podem ficar no meio dos que estão aqui, que não estão vibrando na mesma ordem, como nós estamos atualmente. Então, esses têm que sair. E vão ter que sair para outros lugares, outros planetas. Pergunto, você quer ir para outro planeta ou quer ficar aqui? Você quer ficar aqui sem sofrimentos, sem doenças, sem dores, sem nada? Porque esses tipos de coisas vão acontecer. Naturalmente que não é do dia para a noite, mas vão acontecer. Ou prefere ir para um lugar onde você vai ter dores, vai ranger os dentes, vai sofrer? Escolha. Ainda é tempo de mudar. Acorde. Não fique andando somente e enxergando o mundo como se tivesse um palmo do nariz. Aí bota o pé ali, aí depois mais um palmo do nariz. O mundo vai muito mais longe. Tem muito mais beleza. Eu busco olhar a beleza do mundo. A beleza do mundo pode estar num danado como fosse de expressão, tá? Um amigo, irmão mendigo. Ele não tem dinheiro nenhum.
e prefere não ter dinheiro nenhum do que ser rico. Quer dizer, prefere não ser rico, prefere estar ali do jeitinho que está. E nem sabe por que prefere. Mas quando chega do outro lado, ele sabe. Estamos falando rico somente para contrabalancear, tá bem? Mas não quer dizer que ser rico seja ruim, não. Entretanto, tem que saber ser rico. E tem que saber não ser rico. Então, falamos aqui numa escala, equilíbrio. Nunca mais para lá, nem muito alto, nem muito baixo. Equilíbrio. Então, os espíritos dos maus, que a morte ceifa cada dia, e todos aqueles que tentem atrasar a marcha das coisas, dela serão excluídos, porque serão deslocados do convívio com os homens de bem, dos quais perturbariam a felicidade. Eles irão para mundos novos, menos avançados, cumprir missões penosas, onde poderão trabalhar para seu próprio adiantamento, ao mesmo tempo que trabalharão para o adiantamento de seus irmãos ainda mais atrasados. Não vedes nessa exclusão da terra transformada a sublime figura do paraíso perdido? E no homem chegado sobre a terra em semelhantes condições, e trazendo em si o germe de suas paixões e os traços de sua inferioridade primitiva, a figura não menos sublime do pecado original? O pecado original, considerado sob este ponto de vista, prende-se à natureza ainda da imperfeita do homem, que não é responsável senão por si mesmo e suas faltas, e não das de seus pais. Imagina, eu mato alguém e meu pai é quem vai preso porque eu matei. Não tem lógica isso daí. Como também eu salvei alguém e quem vai receber os louros é o outro que nada fez, nem estava no lugar. Não tem lógica isso. Todos vós, homens de fé e de boa vontade, trabalhai, portanto, com zelo e coragem na grande obra da regeneração, porque colhereis centuplicado o grão que houverdes semeado. Infelizes aqueles que fecham os olhos à luz, porque se preparam para longos séculos de trevas e de decepções. Infelizes dos que colocam todas as suas alegrias nos bens desse mundo. Olha, falando novamente. Porque sofrerão mais privações do que tiveram de prazeres. Infelizes, sobretudo, os egoístas, porque não encontrarão ninguém para os ajudar a carregar o fardo de suas misérias. Essa mensagem, que foi dada há 200 anos atrás, foi passada, ou foi não passada, mas foi o canalizador foi o que nós conhecemos como São Luís, né? Da Igreja Católica, São Luís. Bom, não menos transição planetária, mas vamos para o nosso último assunto, e também não é muito grande, é pequeno. Nós vamos ao Sublime Peregrino. Estamos saindo de Kardec, estamos entrando em Ramatiz. E a pergunta, como sempre, são perguntas, a pergunta que foi deixada da semana passada. Quando Jesus teve certeza de que seria preso, certo de que não havia recursos para fugir ao seu trágico destino? E a resposta de Ramatiz. Quarta-feira, pela manhã, Gesiel e seus 2 filhos retornaram afogueados da cidade alta, falando a Jesus da necessidade de sua fuga imediata, pois contavam com amigos fiéis, que poderiam retirá-lo de Jerusalém por antigos caminhos secretos, só conhecidos de alguns anciões hebreus. Traziam as informações mais graves possíveis, pois os esbirros do Sinédrio já haviam efetuado diversas prisões de galileus suspeitos da marcha a Jerusalém,
e da subversão no templo e que em troca de sua liberdade haviam prestado falsas declarações contra o Rabi da Galileia. O último edito do sumo sacerdote isentava de qualquer culpa os participantes da intentona fracassada no pátio dos gentios e chefiada por Jesus, desde que fosse prestado testemunho voluntário para auxiliar o sumário de culpa contra o mestre cristão. Nós já vimos a semana passada quais foram as acusações, que foram várias, né, em cima de Jesus. Jesus não opôs mais dúvida quanto à ordem maliciosa de Caifás. O sumo sacerdote queria sacrificar apenas ele, o mestre, e não os discípulos. Destruía a coluna vertebral do movimento cristão. Era óbvio que os seus asseclas, quer dizer, asseclas são adeptos, se dispersariam, atemorizados, extinguindo-se aquela campanha sistemática contra os ricos, os poderosos e os sacerdotes jerusalemitas. Mas a notícia não atemorizou Jesus, pois trouxe-lhe o benfazejo alívio à sua alma, e até foi venturosa ao verificar que ainda poderia salvar os seus discípulos tão atemorizados ou aterrorizados e aflitos para retornarem à sua terra e aos seus familiares. Doravante, ele faria questão de ser o único e exclusivo responsável por aquela imprudência considerada insurreta em Jerusalém, e jamais moveria um fio de cabelo para isentar-se perante a lei judaica, e que, no seu caso, poderia ser punido com a lapidação. Lembram o que é lapidação, né? Ser apedrejado. Por isso, na quinta-feira, ao retirar-se para a sua costumeira meditação no Horto das Oliveiras, e tendo deliberado integrar-se resignadamente entregar-se, na verdade, resignadamente à justiça, como o verdadeiro culpado de todos os acontecimentos considerados sediosos, ou seja, sediosos é aquele que se revolta contra a autoridade ou ordem instituída, que excita o que provoca. Então, considerados provocantes, Jesus achou que isso poderia escandalizar os seus discípulos, dizendo-lhes então, por advertência: a todos vós serei esta noite um motivo de escândalo. Isso já foi na quinta-feira. E isso foi o que se passou na quarta. Na próxima semana, nós iremos ver o que Jean Baptiste responde correlacionado com a seguinte pergunta: mas os partidários de Jesus teriam realmente cogitado de uma subversão ao organizarem a marcha a Jerusalém, ou os maus resultados foram apenas fruto de sua imprudência? Ok? Então essa aqui não precisa responder, nós vamos assim terminando o nosso estudo na noite de hoje. E vamos... Bom, alguma pergunta? Nenhuma? Então, esclarecendo, gente, ou você, que preste atenção na questão nossa. Amor, instrução. Isso foi o que nos chamou a atenção.
naturalmente sempre estamos com transição planetária. Vamos à nossa prece, já que não há perguntas. Só lembrando que para aqueles que são novatos, isso até já foi pedido aqui por Asca, para fazermos um videozinho só dando esse esclarecimento e sempre colocamos, enviar para alguém, nós vamos fazer isso daí, enviar para alguém que é novo, então só ele recebe e não precisa estar se repetindo isso. Mas quando nós mandamos a mensagem para aqueles que puderem se recolher, é uma situação que é boa para todo mundo, porque quando você se recolhe, ali você estará em tratamento, recebendo energias de tratamento, essa energia que está sendo veiculada aqui e dos outros que estiverem recolhidos, estarão sendo utilizadas pelos irmãos invisíveis que trabalham com isso. Existem muitos tipos de trabalho na casa do meu pai, então trabalham com isso e eles estão recolhendo as energias benéficas para o planeta, do planeta, como nós somos células do planeta, e encaminhando para aqueles outros que têm deficiências, têm dificuldades. Exemplo, se você tem alguma deficiência orgânica, tem um problema qualquer que tenha, quando você está ali se recolhendo, você está sendo tratado ali, à distância, mas está sendo tratado. Mas se você não está precisando de nada, você está saudável, nesse momento você está gerando energia e está sendo recolhida energia sua, você não perde nada, mas está sendo recolhida energia benéfica sua para tratar alguém que está necessitando. Do mesmo jeito que Jesus fazia naquela época, quando curava através da imposição de mãos. Ele transferia a energia dele para aquelas pessoas, para aqueles necessitados. Agora é preciso que você tenha fé, porque a tua fé é quem te salva. Ok? Então, como é que eu faço isso, Altair? Eu quero fazer. E, aliás, é um momento de paz que você pode ter. Você pode chegar e nesse horário das 8 da noite até as 9h30, você recolhe no seu quartozinho, coloca o aviso lá, olha, não perturbe. Eu vou ficar aqui 1h30 recolhida, ou recolhido. Vai lá, seu quartozinho, você pode aromatizar o seu quarto se quiser, deixar com uma luminosidade fraquinha para não se ficar... Também se ficar no escuro não tem importância não. Se ficar no claro também não tem importância não, mas é melhor uma penumbrazinha, fica mais agradável o ambiente. Pode colocar uma musicazinha, um sonzinho assim, de preferência uma musicazinha clássica, como você está ouvindo aqui. Então, coloca um sonzinho se quiser. Usa uma roupinha bem confortável, que não seja de cores escuras, de preferência cores claras, pode ser estampada, seja como for. Deita, pode se cobrir, não tem problema, só não fica pelado nem pelada, mas fica assim e aí então faz sua oração. Por que não pode ficar sem roupa? É porque lembra a história que nós falamos, quando nós saímos, né, nós morremos, nós vamos com toda a nossa carga boa e ruim. Então tem espíritos tem seres que estão no outro lado que têm dificuldades morais. Então o corpo físico chama a atenção ainda. Mas se você está com essa energia diferenciada, né? Não deveria. Mas será? Nós estamos falando que sim, se você não tem problema, não tem problema. Mas é aquele que tem problema. Então, se eu fui, mas a energia, eu fui, mas se não você fui. está com a energia específica e o outro não está na mesma vibração, ele no caso não compensa? Ali, não poderia nem estar ali, não era não? Não. O que termina acontecendo é o quê? Se você está na sua casa e você está com a energia, está levando a sério realmente a coisa, então você está protegida. Mas se você, cara, entrou lá e daqui a pouco você está... É como você faz o Pai Nosso. Todo mundo tem esse costume, está fazendo o Pai Nosso pensando em outra coisa. Então se você está ali deixando uma brecha,
ele vai se aproveitar da brecha, se aproveita da brecha. E isso não é bom. Então isso acontece dessa forma. É assim que os escudos são minados, são quebrados. Porque o próprio ser deixa uma brecha. Você faz um mantra, faz um escudo mântrico de qualquer coisa. A chama violeta, por exemplo, você faz um escudo para você. Mas você deixa uma brecha, você não fecha as brechas, ele vai ser quebrado, porque é por ali onde se penetra e se quebra. Não pense que tudo que está no outro, as coisas que estão no outro lado é feito coisa de gênio, não. Tudo é baseado em situações físicas, dentro de leis. E são leis que nós podemos entender, nós vamos conseguindo ter acesso a essas coisas. É tudo frequência vibratória, é tudo energia. Pergunta? Não, agora isso assim me deixaria desconfortável, porque a qualquer momento tá sem roupa. Bom, é abrir os Que olhos. coisa Não para qualquer momento, mas sim, mas é assim mesmo. Mas não para qualquer momento. Você tá com o seu pensamento normal sem abrir espaços para outras situações, mas menos saudável, ninguém vai se aproximar de você. Você vai protegido. Mas se você deixa brecha para essas coisas, ali estará. É como, por exemplo, vamos como exemplo novamente. Se você é aquela pessoa que bebe, você está atraindo seres que bebem. Você está deixando de beber. Resolveu, não, eu não bebo mais. Então, ele vai fazer o quê? O espírito vai pegar, um ser, vamos dizer dessa forma. Ele vai pegar um companheiro seu que bebe e vai conversar a ele, intuir a ele, ir atrás de você, para ele fazer você vir beber. Mas você vai insistir em não beber. Então ele faz de forma diferente. Ele faz, por exemplo, olha, o pessoal está lá, você não precisa beber não. Apenas fica lá, vamos se divertir e tal, você toma seu guaraná, a gente toma bebida, mas somente está ali naquele meio, se você não estiver forte, você vai dar brecha. Então termina acontecendo. Então você tem que estar totalmente compenetrado. Totalmente compenetrado. É isso que acontece, esse tipo de coisa acontece dentro das igrejas mesmo, na igreja católica, na igreja evangélica, no templo espírita, seja onde for. Um ou outro está realmente compenetrado. Há uma boa parte, não. E ocorrem problemas lá dentro. Por que ocorrem? Porque se deixa brecha. Então, está deitadinho ali, faz sua prece sincera do coração para Jesus, respira fundo, faz algumas respirações profundas, ou relaxa, busca relaxar, mas pensando em Jesus. Pensa na chama violeta, é muito, muito interessante, muito bom. Você pensa no centro da sobrancelha, relaxa. Se dormir, dormiu. Coloca a sua aguinha, esqueci, pode colocar um copo de água ou uma garrafa de água de vidro, tem que ser de vidro. Então coloca de água, porque essa água vai ser magnetizada, ela vai ser medicada para você, se você estiver precisando. Mas se não tiver, não tem problema. E se outra pessoa beber da sua água, também não tem problema não, porque a água não é exclusivamente sua não. Ele pode beber e a água medicada vai funcionar para aquele tipo de problema daquele. Se outro beber tem outro tipo de problema, funciona para o outro. Tá? Então, envolve isso. Não é que seja um anti-inflamatório e um antibiótico. Um só resolve para as duas coisas, com inflamação e o outro com bactericida, digamos assim. Então, faz sua prece, fica quieta. Algumas pessoas podem até ver espíritos trabalhando, outras não. Não precisa estar de olho aberto, porque se vê não é com o olho físico, se vê com o terceiro olho. Alguns pressentirão, outros não pressentirão nada. Se dormir, dormiu. Se dormir, acordou no outro dia, está tudo certo também. Se acordou no horário determinado, também está certo, está tudo bem. Então é esse o motivo pelo qual se faz o recolhimento. A
pessoa se curar. E também pode ter o seu caderninho de preces lá pedindo por quem você gostaria. Tá? Um filho, uma filha, um pai, uma mãe, um avô, seja encarnado ou desencarnado, pouco importa. A ajuda sempre chega. Eles não bate prego sem estopa. Não dão nó, como acredito, tem uns nomezinhos que dizem assim, tem umas expressões. Mas eles não vão sem fazer o trabalho, não. E tenho certeza que tem um cacho de espíritos daqui sendo tratados e um cacho de espíritos daqui estudando conosco. Não só tem nós dois não aqui. É claro que vai voltar, em breve voltaremos, né? Rafaela, Hernani, João Paulo, que todos estão recebendo pelo vídeo, o vídeo como todos, mas logo estarão aqui. Tem mais gente por vir. E quando estiver pronto, todos poderão vir. Ok? Muito bem, vamos à pressa então. Essa explicação, eu espero não ter que fazer essa explicação mais na frente para outros, porque eu vou preparar um vídeo para poder mandar especificamente isso daí. Muito bem, vamos nós. Amigo Mestre Jesus, te agradecemos por esta noite, por esse estudo, por esta assistência. Por todos aqueles que estão aqui neste momento de sexta-feira, mas também que está junto de você, que está ouvindo neste momento e assistindo o nosso estudo, que também é o seu estudo, você faz parte da Rede do Bem. Também agradecemos por todos aqueles que estão na espiritualidade, por todos aqueles que estão em dificuldades aqui no mundo físico, por todos aqueles que tenham pensado mal ou sentido mal ou agido mal. Para que todos nós, diante de vossa misericórdia, possamos usufruir de vosso amor e do carinho de vossa mãe, a querida Dulce Maria. Permite, Senhor, que todos aqueles que estão em confusão, seja em seu lar, seja na rua, sejam abastecidos de condições que elevem moral e possam reorganizar isso. Vos pedimos bênçãos para o planeta Terra. Vos rogamos que as melhores decisões dos momentos políticos no planeta sejam esboçadas
vos pedimos que o coração de cada um se movimente na vontade de que as dificuldades, tal qual a pandemia, a miséria, a fome, os desaforos, os crimes, as doenças, os suicídios, que tudo seja impedido. Que o homem possa, desde já, ser mais feliz dentro de si mesmo. Que nós possamos reconhecer que somos todos um. E que cada um possa receber o vosso beijo no coração. Sendo assim, mais uma vez, damos por encerrado o nosso estudo da noite de hoje, deixando o nosso beijo no coração de Frei Galvão, do irmão Jurandir Santos e a todos da Rede do Bem. Jesus sempre. Jesus sempre.